Sejam bem-vindos de volta ao Papo de Livro. A gente continua nossa exploração de psicologia do engano. E hoje vamos mergulhar num capítulo que eu achei particularmente instigante. Capítulo 1.3, Mapeamento das vulnerabilidades coletivas. O título já é bem sugestivo, né? Mas você já parou para pensar como é que tanta gente cai em ciladas e manipulações em massa? É isso que a gente vai tentar desvendar hoje com a ajuda do nosso especialista. Esse capítulo é realmente crucial para entender como a manipulação em massa funciona. O autor coloca esse mapeamento das vulnerabilidades de um grupo como um dos pilares centrais para construir qualquer estratégia de engano. É como se fosse o mapa da mina, né? Interessante essa analogia. E como é que esse mapa se aplica na prática? Será que a gente pode ver exemplos disso ao longo da história? Com certeza. O autor argumenta que, ao longo da história, líderes, figuras da autoridade, influenciadores, enfim, figuras que detêm algum tipo de poder, usaram as fraquezas de um grupo para conseguir ainda mais poder. Se a gente olhar para o século XX, por exemplo, a gente vê o uso de discursos nacionalistas para manipular populações inteiras. E hoje, com a internet, as campanhas digitais de desinformação fazem a mesma coisa, só que em escala global. Faz muito sentido. É como se a gente estivesse sempre vulnerável a esse tipo de manipulação, né? Exatamente. E o autor destaca que essas fragilidades, essas vulnerabilidades, se tornam mais aparentes em momentos de crise, quando as pessoas estão tomadas pelo medo, pela ansiedade, buscando segurança a qualquer custo. É verdade. Em momentos de crise, a gente fica mais vulnerável, mais suscetível a acreditar em qualquer promessa de solução rápida, sem parar para pensar direito. E aí a manipulação tem terreno livre, né? Sem dúvida. A gente pode pensar em vários exemplos, né? Epidemias, crises econômicas, conflitos armados. Tudo isso cria o cenário perfeito para a exploração das nossas vulnerabilidades. E o mundo digital, com toda essa interconexão, acaba amplificando ainda mais essas vulnerabilidades. A informação, seja ela verdadeira ou falsa, se espalha numa velocidade absurda. Algoritmos, inteligência artificial, tudo isso contribui para a desinformação se espalhar e atingir mais e mais pessoas. É como se a gente estivesse navegando por um campo minado digital, né? Precisa ter muito cuidado para não cair em armadilhas. E é aí que entra a perspectiva cristã que o autor apresenta no livro. Ah, Achei bem interessante a forma como ele coloca isso. que legal! Conta mais sobre isso. Ele cita um trecho da Bíblia em 1 Timóteo 4.1, que fala sobre a apostasia nos últimos tempos, quando as pessoas vão dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas demoníacas. Nossa, que forte. É um alerta para a gente ficar atento, né? Com certeza. Fortalecer a nossa fé e buscar discernimento para não sermos enganados. Exatamente. E para nos ajudar a resistir a esses enganos, o autor se aprofunda nos mecanismos psicológicos e sociais por trás dessas vulnerabilidades coletivas. Ele começa falando sobre a psicologia das massas, que foi estudada pelo Gustave Le Bon lá no século XIX. Ah, o Lebon. Conheço um pouco do trabalho dele. Mas como é que ele se encaixa nessa discussão sobre manipulação? O Le Bon argumentava que, em grandes grupos, as pessoas perdem a capacidade de pensar criticamente e se tornam mais suscetíveis à influência de líderes carismáticos ou ideias simplistas. É como se a individualidade se dissolvesse na multidão. É aquele efeito manada, né? Todo mundo seguindo na mesma direção sem questionar. Exato. É. E aí o autor traz outro conceito importante. A teoria da privação relativa do Ted Greer. Você já ouviu falar? Já. Mas eu confesso que não me aprofundei muito no assunto. Essa teoria é fascinante. Ela diz que, quando a gente sente que existe um abismo entre o que esperamos da vida e a realidade que vivemos, a frustração toma conta. E essa frustração pode ser manipulada por discursos populistas ou radicais, que prometem soluções fáceis para problemas complexos, sabe? Entendi. É como se aproveitassem do nosso desespero para nos vender uma ilusão. É isso mesmo. E o autor ainda complementa essa análise com a neurociência, mostrando como as emoções influenciam as nossas decisões. Nossa, a neurociência também entra nessa história. Que interessante. Sim, ele cita o Joseph Ledoux, que estudou como o medo e a raiva, por exemplo, ativam a amígdala no nosso cérebro, que é a área responsável pelas emoções. E essa ativação acaba prejudicando o funcionamento do córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro responsável pelo pensamento racional. Ou seja, quando estamos com medo ou com raiva, a gente não consegue pensar direito. E é aí que os manipuladores entram em cena usando gatilhos emocionais para nos levar a agir de forma impulsiva. Exatamente. É como se eles sequestrassem as nossas emoções para nos controlar. E para completar esse panorama, o autor traz a teoria dos frames, do Irving Goffman, que explica como as narrativas que consumimos são construídas para destacar certos aspectos da realidade e esconder outros. É como se eles moldassem a nossa percepção do mundo, né? Mostrando apenas o que lhes interessa e omitindo informações importantes. Perfeito. E o autor usa um exemplo bem atual: as campanhas de comunicação pública durante a pandemia de Covid-19. Algumas campanhas usaram o medo como ferramenta de controle, gerando mais pânico do que informação. Verdade, a gente viu muito disso. Cara, Mensagens alarmistas que, em vez de ajudar, só aumentavam a ansiedade da população. Pois é.
E essa linha tênue entre proteção e manipulação é um dos pontos de debate que o autor levanta. Ele questiona até que ponto é ético mapear as vulnerabilidades de um grupo, mesmo que a intenção seja protegê-lo. É um dilema, né? Por um lado, conhecer essas vulnerabilidades pode ajudar a criar estratégias de prevenção. Mas, por outro lado, essa informação pode ser usada para controlar e manipular as pessoas. Exatamente. É um poder que precisa ser usado com muita responsabilidade. E o autor também critica a forma como a globalização digital amplifica essas vulnerabilidades. Ele cita o Willy Perzer, que estudou as bolhas informativas nas redes sociais. As famosas bolhas. Todo mundo falando só com quem pensa igual, sem contato com outras perspectivas. Isso mesmo. E os algoritmos dessas plataformas só reforçam essa tendência, mostrando pra gente apenas o que a gente já gosta e concorda. Isso nos torna mais vulneráveis à manipulação, porque ficamos presos no mundo de informações enviesadas. É como se a gente estivesse vivendo em realidades paralelas, né? Cada um na sua bolha, sem conseguir dialogar com quem pensa diferente. E essa falta de diálogo, essa polarização, só contribui para o aumento das vulnerabilidades. O autor critica também a visão limitada de algumas teorias que tentam explicar essas fragilidades. Ele argumenta que muitas dessas teorias se concentram em contextos específicos, ignorando a complexidade da interação entre fatores culturais, econômicos e psicológicos. Exatamente. É preciso ter uma visão mais ampla que leve em conta todas essas nuances. E o autor finaliza essa análise crítica enfatizando a importância de fortalecer a resiliência individual e coletiva. A gente precisa se blindar contra a manipulação, né? É isso aí. Mas como fazer isso na prática? Ele defende que a alfabetização digital e o desenvolvimento do pensamento crítico são ferramentas essenciais para combater a manipulação em larga escala. A gente precisa aprender a navegar nesse mundo digital com mais segurança e discernimento. Exatamente. É como se a gente precisasse criar um escudo protetor contra as fake news e as tentativas de controle, sabe? Faz todo sentido. Mas, e aí, como é que a gente coloca tudo isso em prática? O autor dá algum exemplo concreto de como essas vulnerabilidades foram exploradas ao longo da história? Sim, ele traz vários exemplos. Bom, ele começa com um caso que chocou o mundo. O escândalo da Cambridge Analytica. Lembra disso? Claro, uma empresa usando dados do Facebook para manipular eleições. É assustador. Pois é. A Cambridge Analytica coletou informações de milhões de usuários do Facebook sem consentimento deles e, com base nesses dados, criou perfis psicológicos para identificar as vulnerabilidades de cada um. Daí, eles bombardeavam os usuários com mensagens personalizadas com o objetivo de influenciar suas decisões políticas. É como se tivessem criado um manual de instruções de como hackear a mente humana, né? Exatamente. E o mais assustador é que essa manipulação aconteceu em várias eleições importantes, incluindo a dos Estados Unidos. A gente vê como a manipulação em massa pode ter consequências reais, impactar até mesmo a democracia. E o autor não se limita a exemplos recentes. Ele também traz casos históricos para mostrar que essa exploração das vulnerabilidades não é nenhuma novidade. Interessante. Que tipo de casos históricos ele menciona? Ele fala, por exemplo, da ascensão de regimes totalitários no século XX, como o caso de Joseph Stalin na União Soviética. O Stalin, um dos ditadores mais cruéis da história. Sem dúvida. E Stalin foi um mestre da manipulação. Ele usou a propaganda estatal para construir a imagem de um líder infalível e implacável, um verdadeiro salvador da nação. E como ele conseguia fazer isso? Ele explorava o medo da população. Criou um clima de terror, onde qualquer um que ousasse questionar o governo era considerado um inimigo do Estado, um traidor da pátria. E a população, dominada pelo medo, se submetia a esse regime de controle, aceitando passivamente a censura, a perseguição política e a violência. É assustador como o medo pode ser usado como ferramenta de controle, né? Sim, o medo paralisa as pessoas e impede que elas pensem criticamente e reajam à pressão. Stalin se aproveitou dessa vulnerabilidade para consolidar seu poder e eliminar qualquer tipo de oposição. É um exemplo extremo de como a manipulação pode levar à tirania, né? Com certeza. E o autor também alerta para o perigo da manipulação em momentos de crise econômica. Ele cita como exemplo a crise financeira de 2008. A crise de 2008 foi um marco na história recente, né? Teve um impacto global e gerou muita instabilidade econômica e social. Exato. E em momentos como esse, as pessoas ficam mais vulneráveis, mais suscetíveis a soluções fáceis e promessas de dias melhores. É a hora em que os populistas de plantão se aproveitam para propagar suas ideias, prometendo soluções mágicas para problemas complexos. Entendi. E o que aconteceu na crise de 2008? O autor mostra como a crise foi usada para justificar medidas neoliberais que beneficiaram uma pequena parcela da população, enquanto a maioria sofria com as consequências da crise. A crise serviu como pretexto para implementar medidas que já estavam em pauta. E a população fragilizada aceitava essas medidas sem questionar. É
como se a crise abrisse uma brecha para governos e grupos poderosos avançarem seus interesses, né? Exatamente. E o que é mais preocupante é que essas mesmas estratégias podem ser usadas em outras crises, como a crise climática que estamos enfrentando. É verdade. A gente já vê alguns líderes usando a crise climática para justificar medidas autoritárias e limitar as liberdades individuais. É preciso estarmos atentos a esses discursos alarmistas que exploram o medo da população para impor agendas políticas e ideológicas. Sim, a gente precisa ter discernimento para separar o que é real do que é manipulação e buscar informações de fontes confiáveis. Concordo plenamente. Esses exemplos que o autor traz são como um sinal de alerta para não cairmos nas mesmas armadilhas do passado. A história nos mostra os perigos da manipulação em massa e como ela pode ser usada para fins nefastos. É como se a gente estivesse constantemente sob ataque, né? Tentando se proteger dessas forças que querem nos controlar e nos manipular. É uma boa analogia. E para se proteger, a gente precisa estar informado, atento e crítico. E esses casos que a gente discutiu hoje nos mostram a importância de ter um olhar crítico sobre o mundo, questionar tudo e buscar a verdade sem se deixar levar por discursos fáceis e promessas vazias. Exatamente. É como se a gente tivesse que desenvolver um faro para detectar a manipulação, seja na política, na mídia ou nas redes sociais. E como a gente desenvolve esse faro? Através da educação, do desenvolvimento do pensamento crítico, da busca por informação de qualidade. E a fé também tem um papel importante nisso, né? Com certeza. A fé nos dá esperança, nos guia na busca pela verdade e nos ajuda a construir um mundo melhor, mais justo e mais humano, livre da opressão e da manipulação. Então vamos lá para a última parte da nossa conversa sobre mapeamento das vulnerabilidades coletivas. A gente já viu como líderes e manipuladores, figuras de poder, né, exploram as nossas fraquezas, usando desde discursos nacionalistas até algoritmos, inteligência artificial, tudo isso para nos controlar. Mas agora o autor olha para o futuro e é aí que as coisas ficam ainda mais instigantes, né? É verdade, a gente já viu que a manipulação é um problema antigo. Mas com a tecnologia avançando tão rápido, o que será que o futuro nos reserva? É meio assustador pensar nisso, né? Pois é, e o autor levanta uma questão crucial. As novas tecnologias, como a inteligência artificial e o aprendizado de máquina, são como uma faca de dois gumes. Elas podem ser usadas tanto para identificar e combater a manipulação, como para torná-la ainda mais poderosa e sofisticada. Então, é como se a gente estivesse numa corrida contra o tempo, né? A gente precisa aprender a usar a tecnologia a nosso favor antes que seja tarde demais. E qual é o nosso papel nessa história toda? O que a gente pode fazer? O autor destaca a importância da educação digital. A gente precisa aprender a usar a tecnologia de forma crítica e consciente, filtrar as informações que chegam até nós, questionar as fontes, buscar diferentes perspectivas. Ou seja, a gente precisa desenvolver um olhar crítico, né? Um filtro para separar o joio do trigo nesse mundo digital. Isso mesmo. E esse filtro precisa ser constantemente atualizado, porque as estratégias de manipulação estão sempre evoluindo. Mas e se a gente não conseguir acompanhar essa evolução, tem alguma outra ferramenta que a gente pode usar para se proteger? O autor também fala da importância do pensamento crítico. A gente precisa questionar tudo, não aceitar nada como verdade absoluta, buscar evidências, analisar os argumentos, formar a nossa própria opinião. É como se a gente tivesse que se tornar um detetive da informação, né? Investigando, analisando, buscando a verdade por trás das aparências. Exatamente. E essa investigação precisa ser constante, porque a manipulação está em todo lugar. Na mídia, na política, na publicidade, nas redes sociais. Caramba, é muita coisa para ficar de olho. E o autor também fala da importância da fé nesse processo, né? Sim. Ele cita 1 Tessalonicenses 5,21, onde o apóstolo Paulo nos chama a examinar tudo com cuidado e reter o que é bom. A fé em Deus nos dá discernimento para distinguir a verdade da mentira, o bem do mal, para não sermos enganados por falsas promessas. Então, além da educação digital e do pensamento crítico, a fé também é uma ferramenta poderosa para nos proteger da manipulação, né? Com certeza. E no final do capítulo, o autor deixa a gente com uma pergunta para refletir. Como podemos, como indivíduos, nos tornarmos consumidores de informação mais críticos, especialmente na era digital? É uma pergunta que nos desafia a assumir a responsabilidade pela nossa própria formação, né? A buscar a verdade, a resistir à manipulação e a construir um mundo mais justo e transparente. É um desafio e tanto, mas com conhecimento, discernimento e fé, a gente pode vencer essa batalha contra a manipulação e construir um futuro mais justo e consciente. Concordo plenamente. E com essa mensagem de esperança, a gente encerra o nosso mergulho no capítulo Mapeamento das Vulnerabilidades Coletivas de Psicologia do Engano. Esperamos que você tenha gostado da nossa conversa e que ela te inspire a ser um consumidor de informação mais crítico e consciente. Até a próxima!